Quando fiz a minha primeira apresentação, né, entrevista com o Gustavo Carriconde no Resumo Cast, foi sobre o meu livro Administração 3.0. Aí eu falei várias coisas e o Gustavo editava, né? Então a primeira frase que ele escolheu, se você ainda não viu a minha apresentação desse livro, está lá no Resumo Cast. A primeira frase que ele escolheu foi: eu coloquei, faça um desafio para todos os ouvintes do Resumo Cast. Me apresente uma organização tradicional que lidere o mercado digital. Uma só. Não precisa ser 10 nem 5, uma só. Que seja líder do mercado digital. E aí eu mando o livro autografado para você. Porque eu não consegui adivinhar, não tenho, não descobri, e se você descobrir, eu te dou um livro. E ninguém respondeu. Aí a gente tem o que eu chamei nesse artigo da síndrome dos donos de carruagem. Vamos analisar e vamos partir da seguinte frase. Olha só. Não foram os donos de carruagem que inventaram os carros. Anônimo, vou repetir. Não foram os donos de carruagem que inventaram os carros. E aí eu desdobrei isso, né, para dizer, né, não foram as cooperativas de táxi que inventaram o Uber. E que é uma coisa mais radical e mais interessante, quando a gente está falando desse novo século, do exemplo maior de inovação que a gente tem, que talvez seja o Google, que tem mesa de sinuca, mesa de ping-pong, todo mundo lá é totalmente zen, todo mundo lá é inovador, é disruptivo. Por que não foi o Google que inventou o chat GPT e foi uma outra organização? Hein? Por que não foi o Google que inventou? E aí nós temos, né, um problema, e aí não tem a ver com inovação organizacional somente, mas também com inovação pessoal. Nós somos uma espécie, como todas as outras, que economiza massa, energia cerebral. Então a gente vai criando rotinas. É normal, natural que a gente crie rotinas. Essas rotinas vão sendo colocadas num determinado lugar da mente, que a gente chama aqui de mente 1, mais automatizadas. Mente 1, mente 2, são mais automatizadas. E a gente vai colocando ali formas, né, paradigmas. O que são paradigmas? Né? Pô, formas de sentir, pensar e agir. E a gente vai colocando em determinados lugares mais automáticos. E a gente vai considerando aquilo quase como se fosse natural, e a gente vai esquecendo que aqueles paradigmas foram criados para determinado ambiente de sobrevivência, para determinado ambiente competitivo. E quando a gente tem esse ambiente competitivo funcionando, essa rotina que foi criada, esses paradigmas que foram criados, são extremamente, que a gente pode dizer que são soluções, são remédios. Funcionam maravilhosamente bem. É um pouco. E quando a gente tem mudanças no ambiente, aquilo que era remédio vai se transformando em veneno. Na minha cabeça está batendo aqui um livro, e vocês também já devem estar pensando, né? No nosso querido Taleb, quando ele fala de cisnes negros. O que eu acho que o Taleb fala, né, do antifrágil, é justamente esse é o problema da fragilidade. Quando a gente vai acreditando que o ambiente que a gente vive, ele é eterno e imutável, ou ele é assim e sempre será assim. Foi o susto que as pessoas levaram com a pandemia. É o susto que as pessoas com certeza tiveram com a ascensão do nazismo no século passado. Do nada muda tudo. Né? Do nada a gente passou 3 anos aí praticamente, né,
vivendo aí uma epidemia totalmente inusitada. Perdemos amigos, perdemos situações, né? Uma coisa completamente. E aquilo tirou todo mundo do eixo. Quando o pessoal fala, me tirou do eixo. O que é o eixo? O eixo é essa situação. Então isso tem a ver com o ser humano, não tem a ver só com organizações. A gente leva trauletadas. E aí então a gente tem, né, a confusão que os donos de carruagem, eles se especializaram em carruagem e não no problema da mobilidade. E aí você vê, né, quando a gente vê, por exemplo, a Petrobras dizendo, nós não somos uma empresa de petróleo, nós somos uma empresa de energia, já é um pouco nessa direção, já é uma resposta para essa mudança que nós estamos tendo na velocidade, né, da inovação, na velocidade das mudanças. Mas o que acontece? As rotinas vão sendo colocadas, e aí eu já tenho feito essa metáfora, eu vou repetir, elas vão sendo colocadas num cofre, os paradigmas vão sendo colocados num cofre, e a gente joga a chave fora. E aí a gente não tem condição de recuperar, de abrir de novo o cofre. Os paradigmas ficam presos dentro desse cofre. E a partir daí a gente começa a ter problema. E a gente então precisa fazer uma revisão desse paradigma e a gente não consegue. E aí nesse artigo eu coloquei como uma questão que é, a gente tem uma filosofia de organização, que é pré-civilização 2.0, que é uma organização da filosofia 1.0, é uma organização que se estabelece assim. Eu crio uma empresa, um logotipo, um prédio, crachás. Eu crio produtos e serviços para resolver um problema. Eu crio rotinas e culturas para produzi-los. E vou de tempos em tempos fazendo inovações incrementais para me alinhar com as pequenas modificações do ambiente competitivo. Com a mudança atual, né, o que eu sugiro? Eu crio um ambiente solucionador de problemas com um perfil mega disruptor. Eu crio projetos que resolvem problemas de forma temporária, criando equipes específicas formada por disruptores e incrementadores. E os mega disruptores não entram nessa empresa que foi criada, nesses projetos. Eles continuam lá de fora, como se fosse uma aceleradora, produzindo cada vez novos soluções para os problemas. É isso. O que vocês dizem? Se você tem um perfil inquieto, demanda de visão consistente de cenário de médio e longo prazo, gosta de lógica e não desse mimimi que está aí no mercado, tem disciplina para escutar 19 minutos de áudio todos os dias, quer mais aprender do que aparecer, a Bimodais me parece ser um espaço de aprendizado inovador que é bem a tua cara. Veja aí o depoimento de quem está por aqui e já há bastante tempo. Thomas Rock, líder de prática de consultoria em cloud. A Bimodais me deu um choque de realidade. Viviane Laporte, empreendedora. A Bimodais consegue me explicar o porquê das coisas. Tereza Rodrigues, gameóloga na prática. A Bimodais é o respaldo teórico para toda a minha prática educacional inovadora. Léo Almeida, programador sênior. A Bimodais mudou o meu sistema operacional. Fernanda Popeu, oficineira de escrita digital. A Bimodais me dá lastro para entender o digital. Estamos começando o nosso 5º ano, a 9ª imersão de janeiro a julho de 2023. Você vai ter acesso ao material mais consistente no Brasil sobre ciência da inovação. Estou te convidando. Apenas R$ 700 no Pix. Você fica com a gente durante 6 meses, aprofundando a visão de cenário, entendendo o mundo digital e a inovação. O que você me diz?